mais uns 5 minutinhos, mas como tá um pouquinho mais tarde, acho que a gente já pode começar, né? Sim, você tá me ouvindo? Todo mundo me ouve? Sim, tô te ouvindo. Sugiro, pessoal, para vocês fixarem a Fernanda, que aí ela vai ficar aí grande na sua tela. Fê, você pode ficar à vontade, tá? Para falar o que você achar importante, interessante. A gente vai falar sobre essa questão da aquisição de uma segunda língua logo nessa infância. E eu tenho certeza que a Fernanda vai ter várias dicas bem legais para quem tem filhos pequenos ou sobrinhos, enfim. Fê, fica à vontade aí, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar, tô aqui. Tá joia, obrigada. Nada. Bom, gente, boa noite. Primeira vez que eu tô fazendo uma live assim com cara de palestra, porque eu só vejo as iniciais de vocês, e isso é um pouco angustiante, então, por favor, se vocês sentirem que tá difícil de entender ou alguma coisa assim, vai mandando mensagem aí para Paula, que ela vai me ajudando aqui, tá? Bom, em primeiro lugar, eu queria me apresentar. Meu nome é Fernanda Bock. Eu tô vendo o meu logo do lado certo, mas eu acho que tá do lado errado, não sei. Depois eu não vou me preocupar com isso agora, depois eu arrumo, tá? Eu tenho uma escola de inglês aqui em São Paulo, chamada For Little. E essa escola de inglês, ela é uma escola de inglês para crianças, bebês e adolescentes, tá? Então, com toda essa pandemia e com com tudo isso que está acontecendo no mundo, eu sinto que muitas famílias têm tido queixas e têm falado comigo, até filhos de amigos da minha irmã, que as aulas de inglês da escola, as crianças não querem ficar, ou que estão muito fracas e tudo mais. E eu acho extremamente importante e relevante que os adultos, de alguma forma, insiram a segunda língua, né, a língua adicional, no cotidiano das crianças, tá? E por que eu cheguei a essa conclusão e por que tudo isso vai ser falado? Primeiro, eu acho legal eu contar um pouquinho do meu percurso enquanto dona de escola de inglês e professora. Eu montei uma apresentação, eu geralmente não gosto de mostrar apresentações, porque vocês não vão ver meu rosto, mas eu acho que fica um pouquinho mais didático, tá? Então, eu vou começar pela apresentação, vou compartilhar a tela com vocês aqui, e aí vocês me falam se tá ruim, tá? Ou se tá dando para ver direitinho. Só um minutinho que eu vou abrir. Começamos, tá todo mundo enxergando? Ainda não, Fê. Ainda não? Peraí. Não parece ainda. Vamos lá. É que ele demora um pouquinho, né? Ele tem um delayzinho. Uhum. Acho que agora deu ou não? Ainda não. Estranho. Ainda não, Fê. Acho que agora vai. Agora vai. Aí. Desculpa. Aqui. Foi? Foi sim. Bom. Então, vamos lá. Eu dividi essa apresentação em 6 etapas. Na primeira, eu vou falar um pouquinho sobre o meu percurso. Na segunda, a gente vai falar um pouco sobre a aquisição de linguagem. Daí, a gente vai começar a parte mais prática, que são as dicas de jogos, as dicas de atividades e dicas de estímulo em inglês no dia a dia das crianças, tá? Nas casas de vocês. Então, para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória, tá? Eu sou fonoaudióloga, me formei em 2004 pela PUC, e eu não sei se todo mundo sabe, mas a fonoaudiologia, ela atua em 12 áreas diferentes. Muita gente não sabe disso, mas a gente atua em audiologia, linguagem e motricidade, saúde coletiva, voz, disfagia, fonoeduc, né, fonoaudiologia educacional, com o pessoal da terceira idade na Geronto, fononeurofacial, responsável por todos os músculos da face e a parte neurológica, fonoaudiologia do trabalho, neuropsicologia e fluência.
Quando eu estava fazendo faculdade, a parte que mais me encantava era a parte da linguagem e a parte de fonoaudiologia e educação. Também gostava muito de motricidade, tá? Então, assim, o que aconteceu? Depois que eu me formei na faculdade, eu senti necessidade de trabalhar. Foi até uma questão do meu pai e da minha mãe, que eles disseram assim, olha, Fernanda, agora que você se formou, o que você vai fazer da vida, né? E eu queria fazer pós-graduação. E aí eles falaram, não, você vai ter que ganhar dinheiro para isso. Aí eu falei, muito bem, como que eu vou ganhar dinheiro? Trabalhando. Então, a única coisa que eu sabia fazer naquele momento era falar inglês. Eu fiz muito tempo de uma escola tradicional de inglês e eu sentia que eu tinha o inglês guardado dentro de mim. Em 1998, eu fiz intercâmbio, morei 1 ano nos Estados Unidos, numa cidadezinha em Nebraska, de 381 habitantes, e foi lá que eu aprendi a fluência mesmo do inglês. Então, como eu só tinha o inglês na minha vida, eu arranjei um emprego numa escola de inglês, e uma coisa me chamava atenção. Todas as escolas de inglês, né, diziam assim, inglês a partir dos 3 anos. E isso me deixou um pouco receosa. Eu estava recém-formada e eu pensei, por que as escolas só ensinam inglês a partir dos 3 anos de idade, né, para as crianças? O processo de aquisição de uma língua, ele começa logo na barriga da mãe, na fase fetal. Quando o feto tem 21 semanas, todo o órgão de audição, o órgão auditivo dele já está formado. Então, ele já escuta. Ele consegue escutar barulhos, tanto verbais, ou seja, da mãe falando, né, principalmente, que é mais alto o volume, e barulhos de todo o barulho do corpo humano. Então, a circulação sanguínea, movimentos peristálticos, então ele já consegue escutar. Então, o processo de aquisição de linguagem começa dentro da barriga da mãe, tá? Então, durante esses meus questionamentos na escola que eu trabalhava, eu escrevi um texto para o meu ex-chefe e tudo mais, e ele me deu a permissão de criar o projeto Babies lá nessa escola, que era um projeto focado em aulas de inglês para crianças a partir dos 18 meses, de 1 ano e meio. Bom, foi muito legal, as crianças pequenininhas começaram a fazer aula de inglês, até as crianças que usavam fralda, então foi um grande boom, porque a gente começou a perceber que a gente não precisa só saber falar para adquirir uma língua, né? Se a gente está num processo de compreensão ainda, que é o caso de muitos bebês, a gente já está formando o processo e tendo prontidão para conseguir falar na hora que for para falar. Depois de um tempo, eu resolvi trabalhar numa escola bilíngue. Então, eu trabalhei focado em aulas de inglês. E depois eu quis ser professora de educação bilíngue, porque eu queria entender como é que dava esse universo bilíngue. Até então, logo que eu me formei na faculdade, quando a gente digitava bilinguismo no Google, a única coisa que aparecia era educação, era língua de sinais, era Libras, língua brasileira de sinais. Então, tinham surdos que eram bilíngues, ou seja, eles eram oralizados e eles também utilizavam a língua dos sinais. Muito bem, quando eu entrei nessa escola, eu comecei a fazer muitos cursos na área do bilinguismo, me especializei em educação bilíngue e comecei a entender um pouco desse universo, tá? Tem opiniões prós, tem opiniões contra, como tudo na vida, mas aí, como eu sou uma pessoa extremamente questionadora, eu resolvi fazer atendimentos domiciliares. Não só no período, metade do período eu estava na escola bilíngue e na outra metade eu estava fazendo atendimento como fono, atendimento domiciliar. E a queixa número 1 das famílias era atraso de linguagem. Então, assim, o meu filho tem 3 anos, ele ainda fala muito pouco. Então, eu ia lá e trabalhava mais nessa parte de estimular o desenvolvimento da linguagem. Isso em português, tá? Na língua 1. E a maioria dessas crianças que eu atendia, elas não tinham questões neurológicas ou cognitivas importantes dentro desse desenvolvimento da linguagem. Depois de um tempo, depois de mais ou menos 3 anos, surgiu a 4Little. E a 4Little, eu sempre digo que é a junção da fonoaudiologia com as aulas de inglês e com o bilinguismo, tá? Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho aí do
meu percurso profissional. Muito bem. Se vocês tiverem dúvida, eu não sei como é que funciona, mas vocês podem me perguntando, tá, gente? Vamos lá. Num próximo momento, né, o que eu gostaria de falar é isso aqui. Peraí, que eu... Aí. Processo de aquisição de linguagem, tá? Eu já vou tirar a apresentação, mas antes de tudo, eu queria mostrar para vocês, eu queria ver se vocês conseguem me responder, queria dar a liberdade para vocês e até vai me ajudar bastante. Eu escrevi aqui que é sempre importante a gente diferenciar o que é língua e o que é linguagem. Alguém se arriscaria a falar sobre uma das duas coisas? Acho que não, né? O pessoal é tímido. Bom, vamos lá. Sempre que eu vou dar o curso para as professoras da minha escola, as professoras tendem a falar que linguagem necessariamente é a fala, né? E essas imagens aqui, elas servem justamente para mostrar que isso é o contrário, tá? A linguagem, ela pode ser feita por meio de símbolos, de placas. Então, por exemplo, aqui é um semáforo com uma placa. Então, isso aqui, ele está te passando uma informação, uma linguagem. A dança é uma forma de linguagem, é um jeito da pessoa se expressar por forma da dança. Uma pintura, um abraço, isso é linguagem. Placas de sinal de trânsito e os famosos emojis, tá? Tudo isso é linguagem. O que é a língua? A língua, ela é o idioma falado em determinado lugar. Então, o francês é uma língua, mas dentro do francês a gente tem todas essas linguagens, a arte, a música, etc, tá? Aí eu gostaria de falar muito rapidamente também sobre as fases do processo de aquisição de uma língua 1, tá? Do 0 aos 2 anos, do 0 aos 2 meses, as crianças se comunicam por meio do choro, geralmente. Dos 2 aos 4, eles começam a vocalizar e começam a gritar e sorrir para interagir com outras pessoas. Dos 4 aos 6 meses, acontece o que a gente chama de balbucio. O que é o balbucio? Que eu acho muito importante, eu vou até interromper aqui a apresentação para explicar para vocês o que é o balbucio, tá? O neném, geralmente, a mãe faz a amamentação, seja ela por aleitamento materno ou na mamadeira, e o primeiro movimento da boca, né, o primeiro movimento que o neném faz é o movimento de sucção. Quando ele faz o movimento de sucção, ele abre e fecha a boca, tá? Bom, como ele vai passando por essas etapas do processo de aquisição de linguagem, aos 6 meses, ele junta todos os sonzinhos que ele já havia feito antes com o abrir e fechar da boca. Pá, 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 ma. Então, é muito interessante que a maioria dos idiomas, mamãe e papai, começam com ma ou com pá, tá? O adulto, né, quando uma criança de 6 meses começa a balbuciar, o que é o balbucio? É justamente esse mamamá, papapá, lalala, enfim, kkk. O adulto atribui um sentido àquilo que o neném está vocalizando e diz, nossa, meu filho está falando mamãe, meu filho está falando papai. Essa é a importância do interlocutor no processo de aquisição de linguagem também. Então, ela dá sentido àquilo que o bebê começa a balbuciar e o bebê também percebe que cada vez que ele faz mamã, existe uma resposta da mãe ou do pai. E aí ele começa a entender, a interpretar que tudo isso é linguagem, é alguma palavra que ele falou e que deu certo, assim como ele fazia no choro para se comunicar e etc. Tá? Eu não vou voltar à apresentação agora, só para vocês entenderem. Dos 6 aos 8 meses, eles começam a fazer não só o balbucio, mas eles começam a utilizar outras sílabas também para se comunicar. E a partir dos 12 meses, eles começam a falar uma palavra com significado, tá? Mais ou menos com 18 meses, eles já colocam 2 palavras com significado para formar uma frase. Então, fica, por exemplo, assim, nenê papá. Daí a mãe ou o pai ou o cuidador vira e fala, ai, o neném quer papá? Ai, filho, você tá com fome? A gente sempre atribui sentido para aquilo, tá? Então, só para vocês entenderem que até o surgimento da
primeira palavra, efetivamente, no processo de aquisição de linguagem, a gente vai ter pelo menos 2 anos, tá? Então, é um processo longo. Aquisição de linguagem é um processo. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente se sente muito angustiada para os nossos filhos, ou, enfim, sobrinhos, falarem inglês. Nossa, mas eu estou investindo no inglês, eu estou apostando, ele está aprendendo na escola, mas comigo ele não fala. Então, a minha ideia aqui é justamente mostrar para vocês que, todo esse processo é um processo longo em língua 1. Em língua 2 é mais ainda, porque, além de tudo, existem outros componentes que podem atrapalhar ou ajudar no processo. Então, se a criança ela é muito perfeccionista, se a criança ela é muito, como que eu posso dizer, tímida em algum momento, se ela é muito exigente com ela mesma, ela vai ficar prestando mais atenção nos sons e tudo para depois produzir. Tá? E também tem toda a questão dos signos e significados. Então, assim, qual palavra eu preciso, o que é maçã? Então, eu tenho que saber o que é o objeto maçã, saber como fala maçã em inglês e aplicar aquilo de uma maneira correta na frase. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês é para vocês terem um pouco de paciência e também para a gente utilizar outros recursos para saber se o nosso filho sabe ou não falar em inglês, tá? Bom, muito bem. Até os 5 anos, nós esperamos que as crianças já estejam com a linguagem totalmente adquirida, tá? Claro, muitas vezes existem dificuldades de fluência, de pronúncia, mas tudo isso, se não existe nenhuma questão neurológica ou cognitiva, é tratado de uma maneira muito tranquila, tá? Bom, agora vocês devem estar se perguntando, né? Como que eu estimulo meu filho a falar inglês? Muito bem, eu queria comentar um pouquinho com vocês que, número 1, segundo uma teoria de aquisição de linguagem, um teórico de aquisição de linguagem, que é o Noam Chomsky, ele é linguista e ele é vivo ainda, todas as pessoas nascem com um dispositivo que chama Language Acquisition Device, que é um dispositivo, é como se fosse um órgão dentro do cérebro que é responsável pela aquisição de linguagem. Então, todos os seres humanos, nascem com um leque enorme, com um leque extremamente aberto para escutar todos os sons de uma língua qualquer, tá? Para escutar e para produzir. Muito bem. Conforme a gente vai usando ou deixando de usar, diminuindo a exposição àquele idioma, esse leque vai fechando, porque a gente não tem mais necessidade, então a gente descarta. Então, quando a gente diz assim, quanto mais cedo aprender uma língua, melhor, a gente fala no sentido desse leque estar aberto e as crianças terem mais propensão a ter menos sotaque, a ter o inglês mais claro, ou, enfim, o francês, qualquer língua adicional, tá? Eu vou dar um exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é assim, a minha avó, ela era alemã, e eu sempre tive muita curiosidade por línguas. E eu perguntava para ela, eu falava, mas como se conta até 10 em alemão? E ela me ensinava a contar. E ela cismava, né? Não necessariamente ela cismava, mas eu não conseguia falar do jeito corretíssimo o 10 em alemão. E aí ela falava 10, aí eu falava 10, igualzinho ela estava falando. Aí ela falava, não, Fernanda, é 10, não é 10. E para mim eu estava escutando igual, eu estava repetindo igual, mas para ela não. O que acontece, né? Como ela, desde que ela nasceu, o leque estava aberto para o alemão, ela tinha essa audição muito apurada e, consequentemente, a produção para falar, para produzir esse fonema do tsen, que eu nem escutava mais, de tão fechado que ficou o meu leque, tá? Então, esse leque aberto, ele vai se fechando sim. Isso quer dizer que uma criança, um adulto, não tem habilidade de aprender uma língua? Não, não quer dizer isso. A gente tem habilidade de aprender uma língua, mas a gente também tem que entender que pode ser um processo um pouquinho mais demorado, porque o adulto ele é mais questionador, o adulto ele tem uma série de diferenças aí dentro do processo de aquisição, tá?
Parte prática. Eu imagino, vocês que têm crianças ou não, que vocês nunca devem ter sentado com as crianças em português e falado assim, vem aqui que a mamãe e o papai, que eu vou te ensinar cores em inglês, né? Todo esse processo, ele foi adquirido pelas crianças por meio do uso, né, no cotidiano, por situações reais de comunicação, e é isso exatamente que eu quero propor, e é o que a minha escola propõe, que todo esse inglês, ele seja usado para a criança se comunicar, e não necessariamente vai ser uma jogada de palavras e tudo bem, não, ela vai ter que usar o inglês para se comunicar. Então, eu trouxe hoje aqui para vocês 3 dicas de atividades que vocês podem fazer em casa, tá? Ninguém precisa sair para comprar jogo nem nada. A For Little antigamente dava aula na casa das crianças por meio de jogos e brinquedos e materiais lúdicos. Com essa nova realidade da quarentena, a gente adaptou as nossas aulas para o ensino remoto e nesse momento a gente teve que ir atrás de recursos da internet. Então, a gente pode imprimir milhões de jogos, a gente pode fazer jogos com sucata. Então, assim, a minha ideia aqui não é fazer com que ninguém saia comprando jogos. É tentar usar o que tem em casa para inserir o inglês aí dentro da rotina de cada criança, tá? Então, eu vou novamente dividir a tela com vocês, tá? Para vocês entenderem. Peraí. Eu acho que não foi. Vamos lá de novo. Aí, agora foi. Então, tem que pôr no apresentar. A minha primeira dica de jogos, tá? Então, eu vou lá para o bingo. Só para vocês entenderem aqui, são 2 alunos gêmeos, tá? O Guigo e o Fred. E eu estava trabalhando sentimentos com eles, feelings, pelo computador. Eu fui tirando foto, depois que eu trabalhei todo esse vocabulário, eu fui tirando foto, pedi para eles fazerem as caras de feliz, de triste, de assustado, enfim, e também fiz as minhas. Tirei as fotos, e nesse site aqui, bingobaker.com, eu consegui montar esse bingo com eles, tá? Como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode ensinar uma criança, não só com bingo de sentimentos, mas com bingo durante uma brincadeira. Então, vocês não precisam necessariamente falar para eles assim, olha, a mamãe e o papai vai te ensinar um jogo em inglês. Não, pega o jogo ali, se você sabe que ele sabe o vocabulário, isso é muito importante, se você já sabe, já tem uma noção do vocabulário dele em inglês, senta com o bingo e pega uma carta e começa a falar inglês. Vocês podem começar a falar palavras espontâneas, palavras, enfim, em vez de falar do you have the sad, que é o que tem aí nessa foto, né, nessa foto aqui, você pode dizer, você tem o sad, e aí você vai inserindo pequenas palavras no discurso deles, para eles conseguirem também produzir em inglês, tá? Então, uma das formas que a gente usa muito na For Little é o jogo bingo, que pode ser qualquer tipo de bingo. Eu gosto muito desses personalizados, porque as crianças se sentem muito especiais, então vocês podem fazer com elas, por exemplo, vamos fazer um bingo de cores, então cada criança encontra, um de nós encontra um objeto colorido em casa, e a gente vai tirar foto do objeto colorido, e aí depois vai jogar o bingo. Então pega lá o feijãozinho, tira as fotos e cola ali numa carta, tá? Então, isso seria uma atividade que tem bastante produção, tanto sentenças simples, quanto sentenças um pouco mais complexas, ou então palavras, tá? Jogos de tabuleiro. Existem milhões de jogos de tabuleiro que você pode imprimir na internet. Esse daqui é um que é de graça, tá? Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar meu e-mail, vocês podem me pedir, eu mando tudo direitinho para todo mundo, tá? Mas, assim, basicamente, as crianças amam fazer esses jogos também, além de tudo, né? Então, a gente não vai só trabalhar na questão delas jogarem, mas delas confeccionarem o jogo.
Então, pode ser tanto um jogo assim, quanto um jogo de tabuleiro que eles já tenham. Então, você pode jogar uma carta e falar, olha, eu tirei o Red Square, e você? Ah, The Green Star. E por aí vai, você vai começando a falar algumas palavras em inglês com esses jogos de board, né, de tabuleiro. Tem milhões. Tá? Tudo isso assim, por meio da brincadeira. Não precisa falar para eles assim, vamos jogar tal jogo. Tem o jogo de cartas, que pode ser feito com qualquer tipo de carta, com cartas do Uno, cartas de baralho, quando eu digo qualquer tipo de carta, e cartas que a gente pode imprimir também na internet. Então, tem o Snap, tem o Goldfish, o Memory e o Uno, tá? Mais uma vez eu vou interromper aqui, porque eu gostaria de mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer esse jogo de cartas, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, gente, eu tenho um monte de material, tá? Então é só para ficar mais fácil para vocês entenderem. O que é o jogo que eu chamei de Goldfish? Então, por exemplo, eu imprimi da internet, eu estava trabalhando alimento com alguns alunos. Então, por exemplo, eu imprimi aqui. Isso daqui, não sei se dá para ver, é uma pie, né? Não, é um cake. É um bolo. Aí tem aqui, cake. Então, como é que a gente pode fazer um jogo nesse sentido? A gente embaralha as cartas, dá 7 cartas para cada um que for jogar. E aí, a gente tem que ter pares na mão. Então, por exemplo, eu tenho aqui um monte de cartas. Daí eu tenho aqui a palavra e a outra. Se as crianças ainda não sabem ler, pode ser só de imagem, ou só de número, ou só de cores. Então, eu tenho um par. Toda vez que a gente tiver pares de cartas, a gente coloca na mesa. Então, I have the cake. Então, eu vou lá e coloco na mesa. E tô lá com as minhas cartas, a criança faz a mesma coisa. Daí vai ser a minha vez. E eu vou perguntar para ela, fulaninho, você tem a Apple, a maçã, né? A Apple. Aí ela olha lá. Se ela tiver, ela tem que me dar a maçã. Se ela não tiver, ela fala, não, I don't have. Ou eu não tenho, enfim, como vocês se sentirem mais confortáveis. Goldfish, que é o nome do jogo. Aí eu vou lá e compro uma carta. Daí é a vez dela. Daí ela pergunta, mamãe, papai, sei lá, você tem o square? Se você tiver, você tem que entregar. Enfim, nisso você vai entregando as cartas para as crianças e no final do jogo, quem terminar as cartas primeiro, quem terminar com 0 cartas, ganha o jogo. Não é quem tem mais carta na mão ou quem tem mais pares. É quem terminar as cartas da mão primeiro, tá? É um jogo muito interessante, eu jogo muito nas aulas com meus alunos, porque inclusive a gente pode trabalhar estruturas como do you have, I don't have, tá? A mesma coisa, esse mesmo jogo, dá para trabalhar com baralho. Então, você pode ir lá, tá bom, Fê, não tô a fim de imprimir as coisas, estou trabalhando muito na B-Comics, vou ser mais prática. Tudo bem, pega o jogo de cartas, então tá aqui. Ai, é ruim, né, o fundo de tela que não dá para ver. Tá aqui, o number 2. Então, eu vou lá, coloco os números e pergunto para a criança, do you have number 2? Se ela tiver, ela me dá, se ela não tiver, eu coloco aqui em cima da mesa, tá? Enfim, por aí vai. Isso é um jogo de carta, que eu chamei de Goldfish, tá? O segundo jogo de carta, eu chamo de Snap. Como é que funciona o Snap? Eu tenho aqui cada criança, cada pessoa, cada jogador, quantas pessoas vocês quiserem podem jogar esse jogo. Então, eu vou estar aqui com as cartas na mão. Eu gosto de trabalhar esse jogo de uma maneira mais simples, falando os números, tá? Então, se vocês quiserem descartar o valete, dama, rei, não tem problema. Então, eu falo as, o as seria o 1, né? Então, eu falaria 1, 2, 3, até o number 10. Conforme eu vou falando, cada vez que eu vou falando, eu vou virando aqui uma carta, tá? Então, vamos supor, deixa eu tirar o fundo para vocês conseguirem enxergar, porque senão vai ficar muito ruim, de vocês verem. Gente, me desculpa, eu não tenho muita destreza no Teams, eu tenho usado outro, como é que chama? Outro programa. Vamos lá. Acho que agora vai ficar melhor para vocês me verem. Então, vamos lá. O que eu faço? Eu me posiciono na frente da criança e cada uma de nós vai fazer assim, vai virar a carta. Então, eu vou falar 1.
Aí a criança vai falar two, e a gente vai olhando a carta. Quando a carta que a gente falar for a mesma carta que tiver aqui, a gente tem que bater, tá? Quem bater primeiro, quem snap primeiro, ganha. Daí a pessoa que snap depois pega o bolinho de carta que tem, entenderam? Nisso a gente vai jogando dessa maneira. Então, 1, 2, 3, aí no 5, coincidentemente, a minha carta era o 5 e eu falei 5. Daí eu vou lá e bati. Aí tá esse bolo inteiro na mesa. A criança fica com esse bolo inteiro até acabar as cartas. É um jogo que trabalha muito a atenção das crianças e dos adultos também, e essa rapidez, tá? Então, é super simples, dá para vocês fazerem em casa com qualquer tipo de material, tá? Mesma coisa é com memory game, jogo da memória. Então, pode ser com cartas de baralho, vocês podem abrir. Então, olha, a gente vai brincar. Pode ser que vocês comecem a brincar em inglês, que eles achem meio estranho, mas depois pode ser que eles entrem na brincadeira e comecem a falar palavras em inglês. Eu vou ensinar umas técnicas para vocês falarem, para ajudá-los a produzirem palavras em inglês, tá? Então você vai lá e abre um, aí você fala assim, nossa, olha, o number 2, e o outro number 6. Filho, onde será que você tem que tá o number 2? Aí ele vai procurar, e daí quando ele abrir, ele vai sentir nesse momento que ele está sendo convidado a falar em inglês, tá? Então é bastante interessante. O outro jogo de cartas que eu tinha falado, eu não lembro aqui mais qual é. Peraí, deixa eu dar uma olhada que eu já até esqueci. O Uno. O Uno, eu não sei se todo mundo tem. Eu não tenho aqui em casa, infelizmente, fico na escola desde o começo da pandemia, mas é aquele jogo que tem as cores e os números. Então, você pode jogar falando as cores e os números, tá? Então, você vira uma carta e fala, this is the, sei lá, the green 2. Aí a criança tem que falar também, enfim, é uma maneira bem simples de fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de jogo, tá? Bom, essa é a dica que eu queria dar para vocês sobre os jogos com cartas, tá? Então, eu dei a dica do bingo, jogo com cartas e jogo de tabuleiro, certo? Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gostariam de acrescentar, comentar alguma coisa? Ou tá tudo certo? Tá tudo certo, Paula? Oi, Fê, tá tudo certo sim. Desculpa que deu uma travadinha aqui. Imagina, ninguém tem perguntas. Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou comentar, vocês podem ficar à vontade. A gente sempre faz assim, vocês podem abrir o microfone, né, Fê? Isso, exatamente. Ou se vocês quiserem escrever também, eu faço a pergunta para Fernanda, tá bom? Como eu tô acostumada a trabalhar com crianças, as crianças me interrompem o tempo inteiro, mal consigo falar. Todo mundo muito quieto. O professor também é questionador. Tá todo mundo muito quieto aqui, tá me dando aflição, mas vamos lá. Vamos ver se o pessoal vai se soltando e começa a perguntar alguma coisa, que às vezes o pessoal fica com vergonha. Só ficar com vergonha, gente. Mais vergonha que eu aqui, impossível. Brincadeira. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação aqui na tela de novo ou não? Sim, estamos vendo sim. Joia. Desculpa ficar perguntando, gente, mas vamos lá. Aí, eu quis colocar dicas de jogos e também dicas de atividades, tá? Porque às vezes eu não gosto de jogar com os meus filhos, vou fazer uma brincadeira. Tem uma atividade que eu chamo aqui, que é desenhando monstros. Como é que funciona isso? Existe esse moldezinho de dado, tá? Ou então vocês podem pegar um dado mesmo que tiver na sua casa e colar figuras da internet, ou enfim, que vocês tirem foto dos filhos. E aí vocês têm que ter, o ideal é que vocês tenham um dado assim e um dado com números, tá? Então, como é que vai funcionar isso? Você vai ter uma folha de papel, lápis coloridos e etc. E a criança também. Então, você vai jogar lá o dado, na sua vez, você vai jogar o dado. Aí vai aparecer um olho. Daí você vai ter que desenhar o olho. Daí você joga o número. Aí tem lá 4 olhos. 4 eyes. Então você tem que desenhar 4 olhos no seu monstro. Daí vai ser a vez do seu filho. Daí ou vocês estabelecem que ele vai desenhar os eyes, ou que ele vai desenhar qualquer coisa que ele jogar no dado. E por aí vai. Então ele tem que jogar o número do dado, o número que cair é o número de membros, ou enfim, de partes do corpo que ele desenha. E é legal ir falando em inglês, os números, as partes do corpo e tudo mais. E num outro dado, você desenha os
você joga para saber quais são os membros, as partes do corpo que tem que desenhar. Essa atividade é muito interessante, eles adoram fazer monstros muito loucos e tal. Depois pode até assistir o filme de Monsters, Monsters Inc. com eles e tudo mais. Então, é uma atividade que, assim, você não precisa de nada, você precisa de 2 dados, tá? E se você não tiver paciência de fazer esse daí que eu mostrei, que eu tô mostrando para vocês, que se vocês quiserem depois eu mando, desenha numa etiqueta ou escreve numa etiqueta e eles brincam também, tá? Bom, isso é uma sugestão de atividades. A outra sugestão de atividade é encontrar coisas pela casa. Então, essa atividade trabalha muito a compreensão das crianças. Então, você chega e fala assim, ó, a gente vai fazer eu tenho feito muito isso na tela, né? Para eles não ficarem sentados, não ficarem cansados. As crianças são dinâmicas, elas precisam, né? Andar, correr, enfim. Daí eu vou lá e falo assim, olha, fulaninho, você tem 10 segundos para encontrar 5 red fruits, 5 frutas vermelhas. Então, eu vou lá, marco no meu relógio, ele tem que sair correndo, encontrar a fruta e trazer para mim, tá? E aí, a gente também pode jogar uma vez cada um. Então, ele pode dizer assim, tá bom, mamãe, então agora é você tem que... Daí você pergunta, o que eu tenho que encontrar? Ah, mamãe, você tem que encontrar 5 bolas amarelas. E aí, se vocês sabem falar inglês, é legal ajudá-los a falar 5 yellow balls, né? E ver se ele vai repetir. Então, assim, encontrar brinquedos, encontrar frutas, formas geométricas pela casa. Aí, o que será que tem o formato de um triangle? O que será que tem o formato de um rectangle? Enfim, alimentos, roupas, coisas que eles estão aprendendo, né? Vocabulários que eles estão aprendendo na escola também é bem interessante. Ou aquilo que vocês sabem que eles já aprenderam, tá? Eu quero mostrar de novo para vocês, porque eu sou uma pessoa muito prática e eu sou teacher, né? Eu fiz muito simples, qualquer papelaria que vocês forem, vocês irão encontrar esses palitos de sorvete, ou mesmo no supermercado palito de churrasco. E aí, eu desenhei aqui. Alguém vai falar? Acho que não. E aí vocês vão encontrando, vocês podem desenhar moldes de shapes, né, de formas, tá, geométricas. E aí, o que vocês têm que fazer? Você mostra para o filho e fala assim, o que será que é isso aqui? Um circle. Vamos tentar encontrar um circle por aí? Né? Aí a criança tem que sair correndo e tentar encontrar um circle, enfim, para mostrar mesmo para eles, ou faz com a mão, tudo que for ajudá-los a compreender ali o que vocês estão falando é interessante nesse momento, tá? E aí, eu coloquei lá fantoche com meias. Todo mundo tem uma meia velha em casa, né? Então, o que a gente pode fazer com meia velha? Fantoche. A gente pode brincar de, por exemplo, inventar que essa meia é alguma coisa. Então, por exemplo, a gente pode pegar e fazer assim, ó. Eu tenho uma meia aqui, e essa meia, inclusive, ela foi usada como objeto de estudo para fazer o famoso tie-dye, que tá todo mundo fazendo. Então, eu vou lá, coloco a minha mão dentro da meia e faço um puppet, né, que a gente chama. E aí, a gente pode criar que esse puppet, ele só fala inglês. Então, se o seu filho já tem uma fluência, ou se você quer, se ele ainda não está conseguindo falar com você, produzir com você, você pode inserir um terceiro elemento, digamos assim, que só fala inglês, tá? Então, com ele, a gente só vai falar inglês. Então, você pode fazer, eu fiz já com os alunos, muitos criaram uma cobra, aqui seria uma pessoa, um jacaré. Tem vários tutoriais que ensinam a fazer puppets, sem precisar costurar, coisas assim bem simples, tá? Com a meia também, a gente pode criar animaizinhos, então esse daqui é um peixe, eu criei meia, elástico de cabelo e arroz. E aqui já foi com uma camiseta velha, um polvo, tá? Não sei se dá para ver, mas esse polvo foi feito com feijão e essas coisas, tá? Muito bem. Bom, essas são as dicas que eu tenho para vocês de brincadeiras e como estimular as crianças a falarem em inglês em casa. E aí eu queria contar um pouquinho para finalizar e depois, de repente, abrir para perguntas, como que eu faço para dar aulas
vai acabar sendo um pouco de dica para vocês, tá? Então, como fono, eu acabei desenvolvendo uma maneira de fazer com que as crianças falem inglês sem ser necessariamente uma repetição, tá? Então, elas reproduzem aquilo que eu falo. Então, existe uma técnica que se chama two options. Então, vocês podem fazer isso. Vocês sentam lá com eles para brincar e dizem assim, filho, você quer brincar hoje com o fish ou com o octopus, tá? Isso é uma técnica que eu e os professores que eu treino aplicam com as crianças. Aí, a criança, ela vai sentir que é simples a resposta. Então, ela vai dizer assim, pode ser que num primeiro momento ela diga, teacher, eu quero o peixe. Daí eu falo assim, the fish? Aí eles falam, o peixe. Aí eu não dou para eles. Então, o tempo inteiro, eu faço com que eles sintam necessidade de falar. Aí eu falo assim, como é que esse daqui mesmo é o fi? Que é uma outra técnica que se chama zoom in. Ele fala, é o fi? Aí eles falam, fish. Aí eu vou lá e entrego o fish para eles, tá? Isso é uma maneira bem especial, bem importante deles falarem e começarem a se sentir seguros para falar, porque eles vão entender que eu estou dando duas opções, eles vão ver que é simples falar essas duas coisas, tá? Tipo, falar, eu quero fish, ou no próximo momento eu vou falar, I want the fish, tá? Uma outra coisa que eu acho importante dizer é assim, existem muitos estudos que dizem os privilégios de se adquirir uma segunda língua, que isso não atrapalha o processo da primeira língua, da aquisição da primeira língua. Por quê? No cérebro, no começo, as linguagens, né, a área da linguagem, da língua e da linguagem, ela é uma coisa só. Então, as crianças, elas aprendem as palavras, todas, tá? A partir do momento, mais ou menos quando ela tem 3 anos, então vamos supor que uma criança começa a fazer aula com 1 ano e meio. Eu falo para ela que isso aqui é o fish. Ela aprendeu que isso é o fish. Ela sabe que isso é o fish e que aquele ali que a mamãe fala é o peixe. Quando ela faz mais ou menos 3 anos, as línguas se separam no cérebro. Então, quando eu falo assim, the fish, ele sabe que isso é um fish, mas ele fala assim para mim, não, teacher, é o peixe. Daí eu falo muito bem, é o peixe em português. In English, this is a fish. E aí eles entendem, tá? Então, assim, tem muita gente que acha que aprender uma nova língua pode confundir a criança, mas sob o meu ponto de vista, como fonoaudióloga, como uma pessoa que estudou e que dá aula já há bastante tempo, eu não acho que confunde. Eu acho, sim, que às vezes falta palavra em uma língua, eles usam palavra na língua que eles têm maior, enfim, facilidade, digamos assim, tá? Isso é bem importante dizer, eu estou dizendo aqui as coisas que eu acho que vêm surgindo, tá? Gente, eu estou falando já há 46 minutos, vou falar mais 5 minutinhos, depois eu vou abrir para perguntas, tá? E nesses 5 minutos, eu vou falar um pouquinho sobre o que é importante, tanto para estimular uma criança a produzir em primeira língua, quanto para estimular uma criança a produzir na língua adicional, tá? Que seria o inglês. Então, de novo, vou compartilhar a tela com vocês, só para ficar mais simples. Dica de estímulos em inglês. Perguntar menos e conversar mais. A gente tem a mania de falar, o que você aprendeu na escola hoje? O que você aprendeu na aula de inglês? Não pergunta. Começa conversando. Nossa, você não sabe. Eu assisti um filme que tinha um monster e esse monster tinha 3 eyes. Você já viu alguém com 3 eyes? Coisas assim, para inserir, para ser natural. Quando a gente conversa muito, as crianças se sentem testadas. Então, é legal a gente ter uma maneira muito natural de conversar, tá? Isso vale tanto para a língua 1 quanto para a língua adicional. Sugiro assistir desenhos animados e filmes infantis em inglês. O material visual, ele é muito mais... ele faz
muito mais sentido para a criança, tá? Então, não adianta, vocês já devem ter visto, quando eles estão assistindo TV ou quando eles estão no iPad, quando eles estão fazendo alguma coisa visual, eles praticamente não enxergam nada que está fora e nem escutam. Então, por que não deixar tudo isso em inglês? Dessa maneira, você vai estimulando as crianças a terem um background, né? Um input, uma entrada de informação em inglês, tá? Para as crianças que já são um pouco mais velhas, ou até para vocês mesmos, pais, ou tios, enfim, eu gosto muito de trabalhar, de dizer, de dar essa dica, de quando vocês forem assistir filmes ou séries em inglês, se vocês já têm um conhecimento de inglês, coloca em inglês o som e a legenda em inglês, porque dessa maneira você está treinando a sua audição e também a leitura, você está se baseando no texto para compreender melhor aquilo que está sendo dito, tá? Outra coisa, eleja momentos para falar inglês com a criança. Faltou um acento aqui no inglês, desculpa. Eleja momentos para falar inglês com a criança. No banho, no jantar, quando busca da escola, agora não dá, mas durante uma brincadeira. Não começa a falar inglês do nada o dia inteiro. Pega um momento especial todos os dias. Ele vai entender que você está falando inglês, tá? Se você começar falando inglês direto, eles vão estranhar. O vínculo entre vocês, pelo menos até onde eu sei, se não existe nenhuma criança bilíngue aqui no grupo, ou enfim, o vínculo foi construído entre pais e filhos na primeira língua. Então, se vocês começarem a falar inglês de cara, isso pode causar estranheza e pode ser que eles não respondam. Por isso que é legal eleger momentos para falar inglês com as crianças. E se a gente precisar estimular a língua 1, né, o português, as crianças que estão falando pouco, eleja momentos para brincar sempre na primeira língua, tá? Mostra interesse pela leitura, interprete histórias, pegue livros em inglês e interprete a história se a criança ainda não sabe ler. Então, usa diferentes tons de voz, faz os personagens terem vida, se tem comidinha, faz eles experimentarem a comida, se tem uma panela no fogo, eles tocarem no fogo para ver se está quente, se está frio, tá? Contar a mesma história várias vezes. Vocês sabem que eles assistem filmes, assim, a Frozen, todos os filmes milhões de vezes, então é muito legal contar várias vezes, porque cada vez que você conta, ele presta atenção em linguagens, em línguas, em sons, em gestos, em coisas diferentes, tá? E a última dica que eu dou, que é importante e eu acho que às vezes pode ser difícil, é não falar da forma errada. A gente tem a tendência a falar mimimi com a criança infantil. Isso pode ser muito prejudicial, tá? Então, tanto em língua 1 quanto em língua 2, tomem cuidado. É lógico que a gente tem a tendência de falar de um vocabulário um pouco menos rebuscado com as crianças, tá? Mas o que eu digo de fala errada é assim, por exemplo, ai, o cachorro, né? Ai, que lindo. Se ele falou cachorro, você não precisa bater na criança, né? Modo de dizer, mas você não precisa obrigar a falar o cachorro, porque pode ser que ele ainda não esteja pronto. Mas não reforce o que está errado. Fale da maneira correta, tá? Bom, eu vou deixar aqui para vocês o meu contato. A gente tem um Instagram da For Little, que é a escola, tá? For Little English. Uma coisa bacana que está acontecendo agora nesse período remoto é que a gente está começando a atender pessoas de outros lugares, não só em São Paulo, mas as aulas remotas estão possibilitando a gente dar aula em outros estados e até outros países, tá? E quando tudo voltar ao normal, a gente pretende que tudo volte logo, continuar com as aulas. A gente leva uma bag gigante para dar aula, tira um monte de brinquedo, de material, e as crianças, assim, têm um inglês, assim, maravilhoso. Depois a gente tem vai fazer umas postagens de umas crianças que estão com a gente há muito tempo falando inglês para vocês verem, tá? Então é @forlittlenenglish, tanto o Instagram quanto o Facebook. O nosso telefone está aqui, pode ser por mensagem de WhatsApp ou pode ligar para a gente. E o e-mail é contato@forlittle.com.br. Se vocês quiserem qualquer tipo de informação, dicas de jogos, dicas de sites, essas coisas que eu mostrei agora para vocês, se vocês quiserem imprimir, eu tenho tudo isso para mandar para vocês, tá? Acho que é isso que eu tinha para tentar contribuir de alguma maneira com vocês. Espero que vocês tenham gostado e me coloco aqui à disposição para sanar as dúvidas, caso haja alguma dúvida. Pessoal, alguém aí com criança ou com
Que queira, de repente, até dividir uma experiência, né, Fernanda, relacionada a esse assunto, ou que esteja com alguma dúvida. Eu tenho uma sobrinha bebê e uma coisa que acontece às vezes é colocar algum filminho na TV, e aí aqueles vídeos do YouTube, eles vão indo de um para o outro. E a hora que você vê, tá passando um vídeo em inglês. Isso acontece bastante. Tipo, ela gosta, por exemplo, de Baby Shark. E aí vai Baby indo, Shark. vai indo de um pro outro. E é muito engraçado, porque ela é muito pequenininha, né? Ela tem não tem nem 2 anos ainda, mas você vê que ela repete, né? Talvez ela... Aí, às vezes, quando a gente tem a oportunidade, a gente explica o que é, mas às vezes ela só repete, tipo, Baby Shark, Mama Shark. Ah lá. O que é legal, Paula, nesse momento, é assim, como ela já repete, pega todo esse vocabulário, se vocês souberem, claro, e já começa a falar, aplicar, né, no dia a dia dela, não só na hora da música, mas tá tomando banho, começa a fazer o Baby Shark, esses momentos são muito legais. Música também. Eu não falei de música na minha apresentação, porque eu queria propor coisas diferentes que facilmente vocês conseguem acessar. Mas a gente trabalha também com músicas, né? E eles adoram. E ela, assim, eu vejo que às vezes a minha irmã, ela fala, Mama Shark, mamãe tubarão. E é legal porque às vezes, mesmo essas questões do YouTube, tá tocando em inglês, aí entra uma versão em português. E aí, tipo, falando mamãe tubarão, daí a criança meio, acho que acaba fazendo, né, uma ligação de uma coisa com a outra. Mas é muito incrível como eles estão numa fase que eles repetem tudo, né? Então, exatamente. Eu acho que é bem legal também é legal essas começar bem cedo. Desculpa. Acho que são legais essas dicas também, porque a gente imagina que você vai ensinar inglês para criança, você tem que dedicar muito tempo. E de repente não, né? Se é uma língua que você já está acostumada a falar, sei lá, uma meia horinha ali do dia que você faz uma interação com a criança em outra língua já ajuda bastante, né? Exatamente. Eu sempre prezo, Paula, pela qualidade, não pela quantidade. Isso vale para tudo. É uma dica que eu dou muito para os pais. Mais vale 10 minutos de brincadeira, que você esteja ali 100% com a criança, do que 1 hora que você está fazendo milhões de coisas e não está dando aquela atenção para a criança, entendeu? Então, eu acho super importante. Assim, pega 10 minutinhos e fala algumas palavras em inglês durante o almoço, fala, olha, a gente está comendo isso, isso e isso, você gosta disso? E aí começa a inserir o inglês no cotidiano, isso estimula muito e eles gostam, né? Hoje em dia o inglês faz sentido para todo mundo. E essas dicas acho que valem muito também com o português, né, Fernanda? Porque você vê que a gente vê pais que perguntam tudo, que ficam... A criança fala uma coisa, você fala, o quê? O que você disse? Faz a criança repetir. Isso é muito legal, porque daí a criança vai ajustando, né? A criança pede alguma coisa, você fala, o que foi? Como que chama isso aqui? Aí a criança responde. E você vê que vai ficando mais fácil, né? Não nomear, né, para criança. Eu sempre costumo dizer isso enquanto fono, né? Às vezes tem uma amiga que falou, meu filho não tá falando. Os meninos, gente, demoram mais para falar. Os meninos, eles desenvolvem a parte motora mais rápido, mas em compensação a linguagem demora um pouco mais, ao passo que as meninas é o contrário. As meninas falam mais rápido, mas têm mais dificuldades motoras, né? Então, eu tenho amigas que falam, ele não fala. Daí a criança aponta e a mãe vai lá e entrega água, né? Então, assim, vamos estimular também as crianças para dizer, água. Você fala assim, o que você quer? Água ou suco? Você sabe que ele quer água, mas começa a trabalhar linguagem, água ou suco. Daí ele vai tentar falar água. Ele vai falar, no primeiro momento. Então, daí você entrega o que ele quer. Então, é por isso que tem tudo a ver a fono com a maneira como eu ensino, né? Que a minha escola, enfim, um método, porque é estímulo à linguagem mesmo. Tá? Mas é muito incrível. Legal a sua contribuição. É muito incrível acompanhar esse aprendizado, né? Da criança aprendendo as palavras, como de uma semana para outra já muda, né, Fernanda? É muito legal. Sim, lá no Instagram da For Little tem vários vídeos de aulas das crianças falando. Se vocês quiserem depois acompanhar, eu deixo vocês super à vontade. Todo mundo que está aqui é de São Paulo? Deixa eu ver. Tá doidinha, tá gritando aqui.
rapidinho, Fer, um pessoal escreveu aqui, ó. A Bárbara falou ótimas dicas, muito obrigada. A Silmara falou show. Tem uma menina de 8 anos que faz inglês, mas não gosta de falar com a gente o que aprendeu. Foram ótimas dicas. Você pode repetir seu e-mail? Eu não consegui anotar. Aí o pessoal que está falando que é de São Carlos, Joinville, Campinas. Se você puder, Fer, escrever aqui no chat. Sim, claro. É contato@forlittle, eu estou escrevendo aqui, tá? .com.br. E aí o telefone é 11. As crianças que não querem falar, é normal isso acontecer, mas começa a aplicar essas dicas que eu coloquei, porque eu acho que vai dar certo. Finge que vocês... Peraí. Finge que vocês não sabem. Nossa, como é que fala mesmo maçã em inglês? Sabe se faz de besta, assim? Que aí eles vão começar a falar. Pronto, eu deixei tudo anotadinho aí. Bacana. Oi, Fer. Oi. Deixa eu ver, peraí, se tem alguma outra pergunta aqui. Vamos lá. Aqui, ó, a Jennifer falou, fantásticas as dicas, adorei, muito obrigada, já estou seguindo no Instagram. Bacana. A Karen falou também, muito obrigada. Peraí. Muito bom, Fernanda, vários aprendizados. Acho que é isso, Fê. Joia. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado de alguma maneira e qualquer coisa que precisar, estamos aí, tá bom? Se alguém quiser depois mandar alguma pergunta, eu encaminho para a Fernanda, tá bom, pessoal? É isso aí. Então tá bom, Fê, muito obrigada de verdade pela sua participação. Acho que foi muito legal, até eu que não tenho filhos ainda gostei bastante. Acho que a língua é muito bonita, né? Língua e linguagem, então acho que é bem legal a gente conhecer essas táticas, né? Bem legal. Obrigada a vocês pelo convite, espero poder ajudar e, enfim, eu sei que não tá fácil essa quarentena com as crianças em casa. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, tenho alunos, eu sei que é difícil, mas espero que eu tenho postado uma dica por dia das atividades no perfil lá da For Little, para ajudar um pouco as mães, enfim, porque eu trabalho com isso, né? Então, eu sou aquela pessoa que está lá comendo uma pizza, vê a caixa da pizza e fala, nossa, isso pode virar um disco voador. Então, se vocês precisarem, depois me chamem, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, Feira. Até Boa mais. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quantas pessoas seguiram que já te acompanharam? Umas, não foram muitas, não.